O empalamento, a tortura mais temida da Europa Oriental. Entre todas as formas de execução da história, poucas despertam tanto o horror quanto o empalamento. Essa técnica brutal, que atravessava lentamente o corpo humano com uma estaca afiada, foi usada em várias regiões do mundo antigo, mas atingiu seu auge de crueldade na Europa Oriental e no Império Otomano, entre os séculos XV e XVI. Mais do que uma simples punição, o empalamento era uma exibição pública de poder, terror e desumanização, e seu nome ficou eternamente ligado a um homem, Vlad III da Valáquia, mais conhecido como Vlad, o Empalador, o príncipe que inspiraria o mito de Drácula. A técnica do empalamento tinha uma lógica macabra: provocar a dor máxima possível, sem causar morte imediata. Em sua forma mais cruel, uma estaca de madeira era afiada e lubrificada com gordura animal, sabão ou óleo, para facilitar a penetração sem ferir órgãos vitais rapidamente. A vítima era despida e imobilizada, com os braços e pernas amarrados. Em seguida, a ponta da estaca era introduzida lentamente pelo reto ou pela vagina, dependendo do gênero da vítima e da intenção do carrasco. Ao contrário do que muitos imaginam, o objetivo não era atravessar o corpo de forma rápida. O verdadeiro terror estava na lentidão. O carrasco posicionava a estaca de modo a evitar o coração e grandes artérias, permitindo que o corpo fosse atravessado gradualmente até que a ponta emergisse por ombros, peito, garganta ou boca. Em alguns casos, a estaca era deixada levemente inclinada, permitindo que o peso do próprio corpo fizesse o condenado deslizar aos poucos, prolongando a agonia. O resultado era uma morte que podia durar de 6 horas a até 3 dias, dependendo da habilidade do executor e da resistência da vítima. As testemunhas relatavam que os empalados gritavam por horas, incapazes de se mover, enquanto os corpos tremiam e o sangue escorria lentamente pela madeira. A dor era indescritível. Essa forma de execução existia desde a antiguidade. Registros mostram que assírios, persas e romanos já usavam o empalamento para punir traidores e escravos. No entanto, foi no século XV, na região dos Balcãs, que o método se tornou símbolo de poder e crueldade. Naquele período, o Império Otomano expandia-se violentamente pela Europa Oriental, e o empalamento era uma das punições preferidas dos sultões. Servia tanto como castigo quanto como ferramenta política, uma mensagem sangrenta de que ninguém desafiava o império sem pagar com sofrimento. Mas ninguém aperfeiçoou o método tanto quanto Vlad III, príncipe da Valáquia, um pequeno território entre a Transilvânia e o Danúbio, atual Romênia. Nascido em 1431, Vlad cresceu em um mundo de guerra constante entre os cristãos da Europa e os muçulmanos otomanos. Seu pai, Vlad II Dracul, fazia parte da Ordem do Dragão, uma irmandade criada para proteger o cristianismo do avanço turco. Daí surgiu o apelido Drácula, que significa literalmente filho do dragão. Quando jovem, Vlad foi entregue como refém ao Império Otomano, onde testemunhou de perto as táticas brutais usadas pelos turcos para punir inimigos. Lá aprendeu sobre o empalamento, uma técnica que mais tarde usaria com maestria e sadismo. Após recuperar o trono da Valáquia, jurou vingança contra todos os que traíram sua família e contra o domínio estrangeiro. Vlad transformou o empalamento em símbolo do seu governo. Ele não via o ato como simples tortura, mas como uma forma de justiça e controle político. Traidores, ladrões, nobres infiéis, invasores otomanos e até camponeses suspeitos de desobediência eram empalados em praças, colinas e estradas. As testemunhas diziam que os campos ao redor de Târgoviste, capital de seu reino, eram cobertos por milhares de corpos empalados. A cena mais famosa ocorreu em 1462, quando o sultão otomano Mehmed II, o mesmo que conquistou Constantinopla, marchou contra a Valáquia com um exército de mais de 100.000 homens. Ao se aproximar da cidade de Târgoviste, o sultão encontrou um campo de 3 quilômetros coberto por cerca de 20.000 corpos empalados, homens, mulheres e até crianças. O cheiro da carne em decomposição se misturava à fumaça do campo, e as aves de rapina devoravam os cadáveres. Chocado com o cenário, Mehmed teria recuado, considerando Vlad não um simples inimigo, mas um demônio,
Esse episódio ficou conhecido como a Floresta dos Empalados e tornou Vlad uma lenda viva. Enquanto para os otomanos ele era visto como um monstro, para parte dos cristãos da Europa, ele era um herói, um príncipe impiedoso, mas eficaz em defender sua terra. Ainda assim, sua crueldade não poupava ninguém. Crônicas da época relatam que ele empalava até pessoas suspeitas de roubar pão e, em um caso extremo, mandou empalar uma aldeia inteira acusada de traição. O empalamento, sob o governo de Vlad, não era apenas execução, era teatro. Os condenados eram expostos em locais estratégicos, para que viajantes e embaixadores testemunhassem o espetáculo de horror. O objetivo era psicológico, espalhar medo e submissão. Os relatos dizem que Vlad gostava de jantar ao lado dos empalados, observando os corpos se contorcendo enquanto comia calmamente. O método variava de acordo com o crime e com o gosto do príncipe. Algumas estacas eram fincadas no chão e atravessavam o corpo verticalmente, outras diagonalmente. Em certas execuções, a vítima era empalada deitada e erguida em seguida, para que o corpo deslizasse lentamente pela madeira. Havia casos em que o empalamento era feito de forma invertida, da cabeça para baixo, ou em pares, unindo duas vítimas pela mesma estaca. Apesar do horror, há registros de que Vlad acreditava estar purificando o país da corrupção. Ele impôs leis rígidas e punições brutais, o que de fato reduziu a criminalidade. Crônicas locais dizem que, durante seu reinado, um cálice de ouro podia ficar na praça de Târgoviște sem que ninguém o roubasse. O medo era absoluto. A morte de Vlad III foi tão violenta quanto sua vida. Em 1476, durante uma batalha contra os otomanos, foi decapitado. Sua cabeça foi enviada a Istambul e exibida em uma estaca, um destino que refletia perfeitamente o método que o consagrou. Com o tempo, o nome de Vlad o Empalador atravessou fronteiras e inspirou o mito de Conde Drácula, criado por Bram Stoker em 1897. Embora o personagem literário tenha elementos sobrenaturais, a verdadeira figura histórica era ainda mais aterrorizante. Um homem que usava o empalamento não apenas como punição, mas como arma psicológica e símbolo de poder absoluto. Fora da Valáquia, o empalamento continuou sendo usado em várias partes do mundo até o século XVIII. No Império Otomano, era reservado para crimes graves como traição, assassinato ou deserção. Mesmo depois que outras formas de execução se tornaram comuns, a simples menção ao empalamento ainda causava pavor. A brutalidade do método deixou marcas profundas na cultura e na memória coletiva. Até hoje, o empalamento é lembrado como o exemplo máximo da crueldade humana. Uma tortura que combinava sofrimento físico extremo e humilhação pública. Diferente de outras execuções rápidas, ele representava uma morte lenta, consciente e exibida. Historicamente, o empalamento revela muito sobre o poder e o medo. Era um instrumento político, uma linguagem de dominação. O carrasco não matava apenas uma pessoa, matava a esperança de resistência de todos que assistiam. A mensagem era simples: desobedeça e seu corpo será o próximo estandarte. Hoje o nome de Vlad III ainda divide opiniões. Na Romênia, alguns o consideram um herói nacional que defendeu sua terra da invasão estrangeira. Para o resto do mundo, ele é um símbolo da crueldade sem limites. Mas uma coisa é certa: sua fama nasceu e permaneceu graças ao método que o eternizou, o empalamento, o castigo que transformava o corpo humano em instrumento de medo e a morte em espetáculo. O empalamento não foi apenas uma execução, foi uma mensagem esculpida em dor e madeira, uma lembrança de que o poder, quando misturado com a crueldade, pode transformar qualquer homem em monstro e qualquer monstro em lenda.